Nós, para nunca mais a gente se perder. Vocês viram, né, que esse é o chamado da nossa série desse mês de aniversário. E de onde que vem isso? Nós, para nunca mais a gente se perder. Eu tirei de uma música, mandei hoje no grupo de WhatsApp. Vocês escutaram? A música do Estevão Queiroga? Nós, para nunca mais a gente se perder. Olha o trechinho da música. Olha o que diz aí. Quem vive só tem noção do que é viver para si. Nós, é bem melhor eu e você e quem tiver afim. Nós, desfiz os nós que um dia eu fiz para me proteger. Tão lindo isso, né? Nós, eu desfiz os nós que um dia eu fiz para me proteger. Nós, aperta os nós para nunca mais a gente se perder. E está aqui o que a gente vai conversar hoje, essas duas estrofes aí, não sei como é que chama isso. Esses dois negócios aí. Nós, desfiz os nós que um dia eu fiz para me proteger. Quais são os nós que nós precisamos desfazer? E nós, aperta os nós para nunca mais a gente se perder. Tem dois tipos de nós, pessoal, no português, né? Que bom que o português traz essa mesma palavra. Porque nó, no plural, é nós. Mas nós também é o plural de eu. Então nós estamos falando dos nós, esses nós que enlinham, esses nós que muitas vezes engancham a gente, que atrapalham a nossa vida. E a gente está falando dos nós, de nós, esse plural do eu. E a primeira pergunta que eu queria fazer hoje aqui é: quais são os nós, no plural de nó, que nós precisamos desfazer? Quais são os nós que nós precisamos desatar para viver de fato em comunhão? Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, meu povo? Eu acho que a gente tem estado muito resistente a relacionamento. A gente tem estado muito resistente a se abrir para o outro e para um novo outro. Se abrir para o nosso semelhante. E aí a pergunta é: quais são os nós que têm feito com que você não se relacione mais? Eu não vou esgotar isso, mas eu queria destacar alguns pontos aqui, antes de falar dos nós que a gente precisa apertar, dos conceitos que a gente precisa entender para apertar os nós, para a gente nunca mais se perder. Mas primeiro, quais são os nós que nós fizemos para nos proteger? Primeira coisa que eu queria destacar são as nossas feridas e as nossas dores. Esse é um nó muito grande. Esse é um nó muito grande. Nós nos ferimos nos relacionando com pessoas. Nós sentimos dores ao nos relacionar com pessoas na nossa história. Nós nos magoamos com pessoas. Me fale sobre qualquer ferida que você tem. E ela vai necessariamente ter acontecido dentro de uma relação. Porque é na relação que nós nos ferimos. A Bíblia diz em 1 João que o amor perfeito, ele lança fora o quê? O medo. O amor perfeito, ele pega o medo e vai medo. Eu estou no amor, vai. Mas e o amor imperfeito? O amor imperfeito enche a gente de medo. Porque nós nos machucamos, nós acreditamos e nos ferimos, nós abraçamos e nos machucamos, nós andamos juntos e recebemos um tropeço. Então as nossas dores e as nossas feridas são motivo de nós muitas vezes nos afastarmos e nos protegermos dos relacionamentos. As nossas dores e as nossas feridas. Moreno é o pai do psicodrama, né? O psicodrama é uma das linhas da psicologia, que trabalha muito sobre a relação, fala muito do relacionamento. E ele diz que o homem, o ser humano, ele adoece e se cura na relação. Nós adoecemos na relação. E nós nos curamos também na relação. Não é à toa que Jesus disse, né, que o reino de Deus, ele será e acontecerá entre nós. É o que Bonhoeffer chama desse espaço sagrado que existe entre eu e você, chamado relação. Esse espaço sagrado que existe entre nós, que é a relação. São nesse espaço que a gente se feriu. E é nesse espaço que a gente vai ser curado. Mas aí está o nó. Aí está o nó. Porque você foi para aquele espaço chamado relação. Esse espaço que existe entre eu e o outro.
E eu me feri, eu me machuquei, me traíram, me rejeitaram, tiraram o meu valor. Eu me feri nesse lugar. E aí alguém chega para você e diz que você será curado justamente nesse lugar. Percebe por que a gente tem medo? A gente tem medo de ir para esse lugar onde foi o lugar onde nós nos ferimos. Mas é nesse lugar que Deus quer tratar a vida da gente. É nesse lugar que Deus quer curar. Está claro o nó? Percebe como isso é um nó? Como se você estivesse empurrando uma pessoa para o lugar da dor dela. Dizendo, ei, vai para ali, que ali tu vai se curar. Espera aí, mas foi ali que eu me quebrei todo. Foi ali que eu me feri. Foi ali que eu me machuquei. Eu disse, mas é ali que você vai se curar. O amor perfeito lança fora o medo. Mas esse amor não é perfeito. E a gente vai se isolando. Percebe o nó? Um outro nó é o orgulho. E talvez o orgulho seja um nó que seja, como eu falo, como é que eu poderia dizer? Ele seria consequência desse primeiro nó. Porque talvez seja uma forma de defesa. O orgulho que diz o quê? Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. E está na moda você pegar as pessoas que você não precisa e apertar o botão do foice. Vocês perceberam a adaptação, né? Apertar o botão do foice para aquela pessoa. Não preciso de você. Não preciso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele combate esse sentimento. Ele diz lá em 1 Coríntios 12, 21 e 22, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros que parecem mais, qualquer coisa, são indispensáveis. A gente tem dito isso. O lockdown, ele gerou para a gente, a pandemia, o lockdown, ele gerou para a gente, a princípio, uma sensação assim de que, poxa, eu não estou podendo ter pessoas, eu não estou podendo me encontrar com as pessoas. E teve uma hora que disse assim, ai, que bom que eu não estou podendo me encontrar com pessoas. Que bom que eu não estou precisando ir para um bocado de evento social. Que bom que eu estou podendo dizer, não estou nem precisando dizer não para as coisas. Eu tenho um decreto que me ajuda a dizer não para as coisas. A gente se isolou. Aquilo que a gente disse que a gente achou muito ruim, também foi aquilo que a gente achou muito bom. E a gente acabou, sabe o quê? Nesse isolamento, acreditando na mentira de que nós não precisamos das pessoas. Fiquei bem. Olha como foi bom. Olha como foi bom não ter tanta gente. Olha como foi bom não estar tendo que me relacionar com tanta gente. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Quem é de AJC aqui, hein? AJC é Encontro de Jovens com Cristo, aquela época que tudo era sigla. E tinha uma musiquinha lá que era qual? Eu preciso de você, você precisa de mim. Não é? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Cessa, sem parar, sem vacilar, né? Não tinha um sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, não era? A gente cantava isso, né? Hoje até para pegar uma música de comunhão dá de trabalho, sabia, pessoal, para escolher no repertório? Dá trabalho para a gente escolher. E tem umas que são exageradas demais, é umas falsidades também. Aí a gente também não canta. Corpo ajustado, totalmente ligado, um negócio assim, top. A gente olha e diz, onde? Eu preciso de você, e você precisa de mim. Como é precioso, irmão, né? Estar bem junto a ti. E termina dizendo, né? Eu preciso de você, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Aquilo que você acha que é menos necessário na tua vida, você precisa dele. Você não é uma Coca-Cola no deserto.
Você precisa de pessoas que você nem imagina que você precisa. Que talvez fosse humilhante para você, uma visão preconceituosa social. Você precisar daquela pessoa. Mas você precisa. A gente precisa vencer isso. Esse é um nó grande. Ele está sendo alimentado pela cultura. Outro nó é a inferioridade. O que é que sabe que a inferioridade diz? É o contrário. A inferioridade diz o seguinte: ninguém precisa de mim. E aí você não se relaciona. E Paulo também trata isso lá em 1 Coríntios. Ele diz: se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Alguém que, porque não é o outro, acha que não faz parte do corpo. Porque para ser do corpo e para ter valor no corpo, eu preciso ser igual àquele perfil. Eu preciso ser igual àquele tipo de pessoa. E como eu não sou aquele tipo de pessoa, eu não tenho valor e o corpo não precisa de mim. E a gente se isola, achando que ninguém precisa da gente. Geralmente, quando eu estou conversando com essa pessoa assim, top, que não precisa de ninguém, é um pessoal evoluído, super doente. Quando eu estou conversando com essas pessoas, geralmente eu vou para o argumento assim: tá, beleza, mas você já parou para pensar que as pessoas precisam de você? Você não precisa de ninguém, mas as pessoas precisam de você. As pessoas precisam de você. Se você é assim, tão bom, tão maduro, que não precisa de ninguém, as pessoas precisam de você. Onde é que você está? Tem gente precisando de você. E eu quero dizer a você que você é importante. Que você faz falta na vida de outras pessoas. E o fato de você se isolar é um desperdício. O fato de você não estar se relacionando com mais gente é um desperdício no reino de Deus. O fato de você não estar congregando, né? E aí assim, a gente chama congregar e ir para culto, né? Não é, congregar é caminhar junto. Congregar é, sabe, é se relacionar. É um desperdício você não estar se relacionando mais. Porque existe coisa neste corpo que só você tem para dar. Você é muito importante. Amém? Um outro nó é o desgaste de andar com gente. Meu povo, andar com gente dá trabalho. Não é à toa que Paulo escreve muitas cartas. E nas cartas dele todas, ele está desafiando o povo a resolver conflito, a viver em unidade, apesar das questões. Porque andar com gente desgasta. Desgasta. Teve uma pregação que eu fiz aqui que eu disse que ter amigo dá trabalho. Ter amigo dá trabalho. E ter muitos irmãos é assustador. É assustador. Porque existe um desgaste da relação. Não é à toa que a gente está preferindo 1000 vezes se relacionar com animais. Se for um peixe, então. Que a gente está 1000 vezes preferindo se relacionar com animais. O Bauman fala sobre isso no Amor Líquido, sabe? Dizendo que a gente está fazendo uma relação, né, de dizer assim, o que é que... O animal ele sempre está disponível. O animal ele está sempre de boa contigo. Tu pega um cachorro, tu pega um shih tzu. Não é implicância com shih tzu não, mas tu pega um shih tzu. E tu tranca ele dentro da tua casa. Tu deixa uma baciazinha lá com ração e deixa uma aguinha. E passa o dia fora. Tu não manda nenhuma mensagem de WhatsApp para ele perguntando como é que ele está. Tu não liga nenhuma vez durante o dia. E quando tu chegar em casa, que tu abrir a porta do teu apartamento, da tua casa, como é que vai estar esse cachorro para você? Morto de feliz, dizendo: você é meu dono, eu te amo, você é a pessoa que eu mais espero na vida. Faz isso com o teu cônjuge. Bota ele trancado dentro do apartamento. Bota um potinho de água. E bota uma ração. Não, bota comida na geladeira. Também com ração e água. Mas bota comida na geladeira. Bota. E deixa trancado lá. Trancado. Não pode poder sair não. Aí tu sai. Passa o dia, não manda mensagem. Não responde. Não responde. E se o segundo pauzinho do WhatsApp não levantar, aí... Então não responde. Quando você chegar de noite, vai estar como? Cheio de demanda. Vai estar cheio de demanda. Vai estar olhando para você dizendo que está chateado, que sentiu falta de você, que você não falou comigo. Isso é o quê?
Isso é relacionamento com o ser humano. É relacionamento com o ser humano. Diz que você quer descobrir se sua mulher, o seu cachorro, o seu esposo, o seu cachorro gosta mais de você. Qual dos dois gosta mais de você? Tranca os dois no porta-mala. Marca 3 minutos. E abre. Quem sair balançando o rabo para você? Quem é que vai sair balançando o rabo para você? O meu avô dizia que tinha uma cachorrinha dele, que quando ele chegava em casa, ele dizia, nenhuma das minhas filhas vem correndo para mim. Aí a mamãe disse, papai, tu queria que a gente fosse como? Correndo para tu, balançando o rabo? Relacionamento com gente dá muito trabalho. Tem expectativas, às vezes não há reconhecimento. Isso é relacionamento. E é nessa bagunça que a gente se fere e é nessa bagunça que a gente se cura. Entende? O último nó, para a gente já ir para a solução, como eu sou romântico. Privacidade e seletividade. Isso tem se transformado em um valor absoluto dessa cultura. Privacidade. Seletivo. Com quem eu me relaciono, com quem eu não me relaciono. Privacidade. Ninguém se mete na minha vida. Ninguém sabe da minha intimidade. Isso antigamente não existia isso, pessoal. O pessoal morava em vila. A janela dava para a casa do outro. Ou para a casa do outro. Não tinha privacidade. Uma privacidade. Você ligava para a pessoa a hora que você queria. Que não tivesse telefone, não é não? Não é não? Como é que está hoje? Posso ligar? Porque nem ligar mais a gente está podendo ligar sem perguntar se dá. A gente está estabelecendo muros de privacidade. Se não está na sua agenda, você não atende. Porque também o telemarketing não ajuda, né? Você não agenda, você não atende. Você precisa mandar... Hoje o correto é você, antes de ligar para alguém, você perguntar se aquela pessoa está... Isso não se transformou quase que uma lógica de etiqueta relacional? Você perguntar se a pessoa está podendo? Como assim? A pessoa ligou para você? Sem nem lhe conhecer? Mas que invasão! Que invasão! Se a pessoa não lhe conhece, ela manda um WhatsApp para você. Aí você vai ler e vai saber quem é, vai se preparar para poder falar com aquela pessoa. Como assim? A pessoa te liga, olha, eu sou fulano, me deram o teu telefone, eu estou te ligando. Como assim? Não, calma. Privacidade. Seletividade. Quem me segue, quem eu sigo, quem eu vejo, quem eu não vejo, quem combina comigo, quem não combina comigo. Entende? E aí, meu povo? Olha para o lado aí, olha. Olha para o lado assim, olha para essa galera aí. Não tem seletividade não, é tudo irmão, ó. Pense num lugar amedrontador que é uma igreja. Que você vai se relacionar com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas que votam diferente, pessoas que enxergam diferente. Que você vai se relacionar com pessoas de todo tipo. E pior, essa pessoa, estão dizendo para você que é teu irmão. É teu irmão. Olha, vou contar a história para vocês rapidinho, que a gente vai entrar nessa história depois. De Filemão e Onésimo. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Esse escravo fugiu, dando prejuízo a Filemão. Certo? Dando prejuízo a Filemão. E ele vai preso depois e se encontra com quem na prisão? Quem? Paulo. Paulo preso por pregar o evangelho e Onésimo preso porque deve ter feito alguma coisa errada. E aí Paulo prega o evangelho para Onésimo. Onésimo se converte na prisão. E quando Onésimo começa a falar da vida dele, a confessar os pecados, a dizer as coisas que ele fez, eu era escravo de Filemão. Aí Paulo, quem? Tu é escravo de quem? De Filemão. Filemão é nosso irmão. Você vai sair daqui, Onésimo, e vai para a casa de Filemão. Mas você não vai sem nada não, vou te dar uma carta de recomendação. É a carta. Aí ele manda a carta para Filemão, dizendo, recebe Onésimo. Agora não mais como teu escravo, mas recebe ele como teu irmão. Isso é assustador. Teu inimigo vira teu irmão. A gente sabe de irmão que vira inimigo, mas inimigo que vira irmão é só o evangelho. Você pode ter irmão que vira inimigo, não pode? Está cheio, não está?
Agora, inimigo que vira irmão, ainda sendo inimigo, porque ainda é inimigo, já virou irmão, pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo na vida da gente. Olha o que Paulo diz para Filemon: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Ele está dizendo, ele é teu irmão, ama. Ele é teu irmão, ama. E a gente está querendo saber quem que a gente atende e quem que a gente não atende. Quem que a gente segue e quem que a gente não segue. Ele é teu irmão, ama. Para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você. Paulo também dá umas... Depois eu vou ver essa carta com vocês mais para frente. Paulo é inteligente, viu? Tanto como pessoa, quanto como cristão. Ele vale muito mais para você. Por que vale mais para ele? Porque a obra que Deus vai fazer através desse encontro e dessa ressignificação relacional é muita cura na vida do Onésimo e cura na vida do Filemon. E Deus faz dessas coisas. Ele vai te curar, Filemon. Ele é muito precioso para ti, é mais do que para mim até. O que vai acontecer quando você receber ele como teu irmão? Que rebuliço vai acontecer na tua casa? O que vai acontecer na vizinhança? O que vai acontecer quando as pessoas souberem? Ele é teu irmão. Isso é verdade. Isso é verdade. Amém? Esses são os nós. Mas quais são os nós, o plural do eu, que nós precisamos apertar para nunca mais se perder? Eu queria já caminhando, sabe, para o momento onde a gente vai celebrar a ceia, eu queria trabalhar com vocês alguns conceitos que devem levar a gente a apertar os nós, para nunca mais a gente se perder. Apertar esse espaço, sabe, apertar essa relação. Primeira coisa, o primeiro conceito é de imagem de semelhança de Deus. Imago Dei. O Imago Dei. Em Gênesis 1:26 diz: então disse Deus, façamos o homem, a humanidade, façamos a humanidade, o homem e a mulher, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é que destaca vocês aí? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, beleza? Sempre destacamos essa parte do texto, e está correto, isso é uma parte importantíssima desse texto. Mas tem algo no começo desse versículo que nos chama a atenção. Façamos um Deus plural, coletivo. Um Deus que não existe no eu, mas existe sempre no nós. Um Deus que é triuno. Um Deus que é relacional como essência. Tanto que na sua própria essência, ele é mais de um, e é um ao mesmo tempo. É um Deus plural. Um Deus que não é singular. E um Deus que trabalha sempre no plural, que trabalha sempre no coletivo, trabalha sempre na relação, porque Ele não sabe agir e trabalhar fora disso. Porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E é um só. E três ao mesmo tempo. Nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus. Nós somos relacionais. Embora sejamos indivíduos, mas nós só encontraremos a nossa essência na pluralidade, na coletividade, no nós, no eu. Nós nos perdemos, por isso que a conversão é renúncia do eu e encontro com o outro. Porque quando a gente renuncia esse eu e se encontra com o outro, que a gente se encontra a nossa essência como ser humano, a imagem e semelhança do nosso Deus. Faz sentido? Isso é muito forte na teologia, meu povo. Isso é muito forte na revelação. Sempre que está falando da presença do Espírito, da presença de Jesus, é sempre no coletivo. É no coletivo que Deus age. É no coletivo que Deus faz o que faz. Bota esse videozinho. Vocês estão vendo? Estava passando já, não? Estava não, né? Bota o videozinho aí para ele executar. Foi não? Ele está lá no Rodrigues. Pronto. Vocês estão vendo ali em cima?
São os nossos neurônios, tá? Aquilo ali em cima é um neurôniozinho, tá? Tá com os dendritos dele ali, doido para se conectar. Tá vendo, ó? Aí ele vai e se conecta. Aí o vídeo dá o loop, ó. Aí ele está lá em cima, ó. Por que ele está desesperado para se conectar com outro neurônio? Por quê? Porque se ele não se conectar com outro neurônio, o que acontece com ele? Ele morre. Ele precisa estar junto, senão ele morre. E é o que está acontecendo com a gente está se isolando cada vez mais e está morrendo. E ele está ali, ó, desesperado para se conectar. E o pessoal está aqui dizendo, mas tu torce que time? Tu votou em quem? Tu é de que igreja? Tu crê no Espírito Santo? Tu é batizado? A galera está aqui, sabe qual é a tua cor? Qual é a tua orientação sexual? Né? Que música que tu gosta? Entende? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é por isso que nós funcionamos nessa lógica. E nós adoecemos quando nós negligenciamos. Pode tirar, porque senão o pessoal fica olhando para o bichinho lá toda hora assim. Parece que vocês ficam hipnotizados. Mas isso revela muito sobre nós. Isso revela muito sobre nós. Muito. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Outra verdade que a gente precisa guardar no nosso coração para poder apertar os nós e nunca mais a gente se perder é que é um absurdo andar sozinho. É absurdo, a Bíblia chama de absurdo. Eclesiastes 4:7 diz: descobri ainda outra coisa, situação absurda debaixo do sol. E aí ele vai falar de um homem que está sozinho, que não tem nem com quem dividir suas posses. De uma pessoa que está só, que está desconectada, que não está se relacionando com gente, ou está, mas de uma forma muito controlada, muito seletiva, sem entrar nesta aventura da relação de família. Quando Deus criou o homem, logo depois em Gênesis 2, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Foi a primeira coisa que Deus viu que não era bom, foi que o homem estivesse só. E eu farei alguém que o auxilie e lhes corresponda. E nós somos sedentos por pessoas que nos auxiliem e nos correspondam. Nós somos sedentos por isso. E aí que está muitos dos nossos adoecimentos. O problema é que a gente tem os nós lá para desatar, né, meu povo? Outro conceito, meu povo, é de família de Deus. Nós somos família de Deus. Já falei sobre isso, né? A gente é família aqui. Família, tá aí os irmãos que Deus te deu. É irmão. É irmão. O irmão que você... Mais um irmão que você não escolheu, porque os seus também você não escolheu. É família. E esse é um conceito muito forte que Paulo trabalha quando fala da igreja. Lá em Efésios 2 ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue. Pois Cristo é a nossa paz. Cristo é a paz entre os homens. Paz entre homens e mulheres, entre um ser humano e um outro ser humano. O qual de ambos fez um e destruiu as barreiras, os nós, os muros de inimizade. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, um novo ser humano, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, chamado igreja, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos irmãos. E precisamos saber que o preço que foi pago para que nós fôssemos irmãos foi altíssimo. Um alto preço foi pago. O que é que diz esse texto que a gente leu? Que é mediante a cruz que nós nos reconciliamos. É mediante a cruz. Que foi mediante o seu sangue, que nós nos unimos e nos unimos em Cristo. Que nós nos unimos no Senhor. Sabe qual é a impressão que eu tenho, pessoal?
de que quando nós desprezamos a nossa filiação, quando nós desprezamos as nossas relações de irmandade, é como se nós estivéssemos desprezando a cruz. Forte isso, né? Mas é porque ele morreu na cruz para salvar cada um de nós, mas ele morreu na cruz para criar um povo também, um corpo. E a salvação acontece no indivíduo e no coletivo. E quando a gente diz, eu não preciso desse coletivo, eu quero ser salvo sozinho, Jesus está dizendo, eu paguei um alto preço para que vocês fossem irmãos, porque eu tenho um propósito nessas relações. A gente é família, né? E temos aqui várias famílias. Tem algo miraculoso, milagroso que acontece na igreja. É quando uma família, ela completa a outra. Já teve gente que eu já vi dando testemunho, dizendo que não teve uma referência de paternidade. E que foi na igreja que ele encontrou essa referência de paternidade. Foi na igreja onde ele viu referências de paternidade e espelhou nessas referências de paternidade. Existe uma complementaridade nas nossas famílias quando nós nos unimos como igreja. Porque a tua família não tem tudo o que a tua família precisa. Algumas coisas você vai encontrar em outras famílias para fazer essa complementaridade. Eu, como líder de jovens, como pastor, quantas vezes eu fui tão usado na vida dos filhos de tantas outras famílias. Vejo hoje o meu filho ser impactado pela igreja. E falando coisas e dizendo coisas que, por mais que eu diga, não tem valor. Não tem o mesmo valor. Isso é igreja. Foi pago um alto preço para que nós estivéssemos juntos. E esse estar junto é cheio de propósito, tem cura. Tem coisa que Deus está olhando uma família ali que está cheia de buraco. E Ele quer juntar essa família com outras famílias. Para que essas famílias juntas, elas possam cumprir o propósito na vida de cada pessoa, de cada integrante. Nós não bastamos sozinhos. E a nossa família, ela não basta para a gente. Porque ela é falha, ela é cheia de pecado, ela é cheia de buraco, ela é cheia de carência. E nós precisamos de outras famílias. Sabe que lugar é esse? Igreja. Igreja. Um lugar onde nós reunimos famílias e nós somos famílias uns para os outros. Uns para os outros. Quando a gente chegar no céu, a Bíblia diz que no céu, Jesus disse que no céu ninguém casa nem dá em casamento. Eu tenho a impressão que eu não sei se vou ser pai do meu filho. Você considera os laços lá? Se eu serei esposo da Aninha. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós seremos todos irmãos. Este é o vínculo mais forte que nós temos na nossa vida. Nós valorizamos tanto os nossos vínculos de sangue, né? E de carne, pois é o vínculo do sangue de Cristo, que é eterno. É este vínculo que nós deveríamos valorizar mais.